Bom, pessoal, nós vamos começar hoje nossa primeira aula do curso de Libras Básico, da disciplina de Libras Básico do curso do CREAD. E uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender é que a Libras, a língua brasileira de sinais, assim como o português, francês, o inglês e outras línguas, ela é uma língua, como o próprio nome já diz, língua brasileira de sinais. E como toda língua, ela possui características específicas, regras gramaticais, e no caso da Libras, nós temos os parâmetros da língua brasileira de sinais, conhecido como 5 parâmetros, os 5 parâmetros da língua brasileira de sinais. Mas que parâmetros são esses e por que eles são importantes? Esses 5 parâmetros é que vão determinar quais as características dos sinais que nós estamos fazendo, é o que vai diferenciar os sinais. Mas o que são sinais? Assim como na língua falada, nas línguas orais, nós temos as palavras, os fonemas que representam o significado das coisas, na Libras nós não usamos palavras faladas, nós utilizamos sinais. A língua brasileira de sinais é uma língua visual e espacial, ela é feita e percebida através da visão, diferente das línguas orais que são faladas e percebidas através da audição. Então, diferente das palavras, nós temos os sinais na língua. Então, os sinais é a forma com que a comunidade surda e os usuários da língua brasileira de sinais usam para fazer uso da Libras, certo? Então, sabendo que os sinais possuem características que diferenciam dos outros e que essas diferenciações são causadas pelos 5 parâmetros, é muito importante nós aprendermos que parâmetros são esses. Cada sinal na Libras ele pode ter pelo menos um dos 5 parâmetros da Libras: configuração de mãos, orientação, localização, movimento e expressão. O que é a configuração de mão? Configuração de mão é a forma com que minha mão vai assumir na hora de executar um sinal. Diferentes sinais possuem diferentes configurações de mãos. Nós temos sinais que possuem configurações de mão similares às letras do alfabeto, por exemplo, ou nós temos configurações de mãos diferentes das letras do alfabeto. O que importa é como é a forma com que minha mão vai assumir para executar um sinal. Por exemplo, aqui nós temos uma configuração de mão para amor. Olha como minha mão, a configuração, a forma com que minha mão assume ao executar esse sinal, certo? Aqui, ó, gostar. Vendo, ó? A configuração de mão diferente. Aqui, ó, namorado ou namorada ali, ó. A configuração, tá vendo? Diferente. Certo, então cada sinal ele possui uma configuração de mão. Tem sinais que possuem as mesmas configurações de mãos, mas o que vai mudar vão ser os outros parâmetros. Segundo parâmetro, nós temos o parâmetro da orientação. Para onde a palma da minha mão está voltada? Para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Isso vai diferenciar. Por exemplo, aqui, com essa configuração de mão e com a palma da minha mão direcionada, ou seja, a orientação dela está para cima, é o querer. Já quando ela está para baixo, é não querer. Tá vendo como que assim, a mesma configuração de mão, só que a direção oposta, ela muda o significado. Então nós temos a configuração de mão e a orientação, que pode modificar o sentido do sinal. O terceiro é a localização, ou o ponto de articulação. O que é isso? É em que lugar do espaço vai ocorrer esse sinal. Por quê? Imagina que tem um quadrado aqui na minha frente, certo? Começando aqui um pouco acima da minha cabeça, vem aqui um pouco abaixo da minha barriga, aqui nas laterais. Imagina que tem aqui um espaço aqui na nossa frente. Aqui é onde vão acontecer os sinais que eu vou estar executando, certo? Então, dependendo de onde acontece esse sinal, onde ele é executado, o sentido, o significado dele muda. Por exemplo, nós temos essa configuração de mão aqui, certo? Se ela ocorre no ponto de articulação da minha testa, significa aprender, aprender. A mesma configuração de mão, só que feita na frente da boca, ela tem o significado de sábado ou, dependendo do contexto, da fruta laranja, certo? Se ela é feita aqui na frente do meu peito, do meu coração, é o amor, certo? Se ela é feita no meu ouvido, aqui ó, é o ouvinte, o ouvir.
Está vendo? O mesmo sinal com a mesma configuração de mão, só que acontecendo em pontos de articulação, ou seja, em locais diferentes, ela possui um significado diferente. Configuração de mão é a forma, orientação é para onde a palma da minha mão está virada, direcionada. Localização é em que local o sinal vai ser executado. E o terceiro é o movimento, e o quarto é o movimento. Os sinais podem ter ou não ter movimento, certo? Então a gente pode ter sinais que têm movimento, né? Como eu mostrei agora para vocês, o sábado, o gostar, o amor. Mas nós temos também sinais que não possuem movimento. Por exemplo, amigo, aqui é parado, tá vendo? Amigo não tem movimento, tem ou não tem movimento. E a forma com que esse movimento é executado, ó, querer, querer, não querer, não querer, tá vendo? O movimento é diferente. Então, o movimento que é executado, a forma com que é executado, ter ou não movimento, vai mudar o significado do meu sinal. Configuração de mãos, a forma. Orientação, para onde a minha palma da mão está direcionada. Localização, aonde o sinal vai acontecer. Movimento, se tem ou não movimento e como é executado o movimento sinal. E por último, a expressão. Que expressão? Expressão corporal, expressão facial. Por quê? Na língua portuguesa, nós temos como mudar o sentido de uma afirmação, de uma pergunta, de uma exclamação, com a entonação da nossa voz. Já na Libras, a gente vai utilizar um recurso muito importante, que é a expressão facial, expressão corporal. O meu corpo, o meu rosto, o que ele expressa na hora de executar o sinal, ele pode modificar ou um sinal e o seu significado. Por exemplo, se eu fizer esse sinal aqui, ó, em tom de dúvida, olha a minha expressão de dúvida. Eu estou perguntando, tudo bem? Agora, se eu usar o mesmo sinal, ó, sim, tá tudo bem, certo? Aqui, ó, alegria, tá vendo? Olha a expressão facial, alegria. Então, se eu fizer assim, ó, espanto, susto, tá vendo? Vocês podem perceber que os surdos, geralmente, os tradutores, intérpretes, eles são muito expressivos, mas não são caretas que eles estão fazendo. Isso é um recurso, um dos 5 parâmetros, né, da língua brasileira de sinais, é a expressão facial, que vai mudar e vai dar muito sentido ao sinal que você está executando. Ó. Querer, amigo, inimigo, tá vendo? Gostar, não gostar, certo? Então a expressão facial, a expressão corporal, ela é muito importante. Então são esses os 5 parâmetros, tá? Configuração de mãos, a forma, orientação, para onde a palma da minha mão está direcionada, localização ou ponto de articulação, é onde ocorre o sinal no espaço, movimento, se tem ou não movimento, ou como é esse movimento, e por último, a expressão facial, expressão não manual, expressão facial ou corporal, tá bom? Então são esses 5 parâmetros da Libras, e nós vamos utilizar muito eles para saber diferenciar um sinal de outro, certo? Então é isso, se você gostou dessa aula, não deixe de fazer a atividade que vai estar disponível na plataforma Moodle. Qualquer dúvida, estou à disposição.